como é que vocês entraram nesse mercado? De uma forma muito maluca, eu brinco. Na verdade, eu sou psicóloga de formação, o Felipe ele é engenheiro, e a gente sempre quis empreender. O Felipe é até muito mais do que eu, assim. Então, Uhum. quando a gente começou a pensar muito nisso, a gente tinha algumas outras ideias, né? Mas surgiu a ideia de abrir uma loja. Então, a gente morava em Londrina. A gente veio para cá em agosto de 2021. Eu entrei na cidade e falei, que cidade linda, eu moraria fácil em Curitiba. 2 meses depois, a gente estava se mudando para abrir a primeira. E a gente não, quando a gente veio, a gente não estava buscando. Simplesmente gostei da cidade, apareceu a oportunidade e aí a gente veio para cá. Eu vi o stories que vocês postaram esses dias e foi exatamente isso mesmo, né? Vocês vieram para passear e conhecer a cidade e acabaram decidindo por abrir aqui. E vocês já começaram com franquia ou foi outra loja que vocês abriram? A primeira loja já foi franquia. Foi franquia. Até porque nem eu e a Amanda, a gente era de outro universo, né? Então, a Amanda Uhum, como psicóloga, eu já empreendia, mas como engenheiro, tinha uma empresa de engenharia, que não tem nada a ver com comércio. uhum. Então, se a gente fosse começar com um negócio próprio, a chance de ter dado certo era mínima, sabe? Então, eu não sabia nem como passar na maquininha ali, débito, crédito, o que que era uma operação de comida. Eu entrei assim de paraquedas, né? Uhum, Mas acabei, ao longo do tempo, me apaixonando, né? entendi. E como é que foi para vocês começarem com uma franquia que eu acredito que tenha um investimento um pouquinho mais alto do que uma loja própria? Vocês já tinham um pouquinho de capital? Vocês tinham dinheiro juntado? Ou postaram tudo e vão Pergunta para delicada, Curitiba? hein? Quando a gente decidiu, né, empreender, eu tinha metade do investimento para uma loja. Então, eu ia abrir com uma outra pessoa, eu ia colocar metade, essa outra pessoa ia colocar metade, Que não era a Amanda, que a não era outra a Amanda, pessoa. Outra pessoa. outra pessoa. E esse dinheiro, inclusive, era um all-in que eu ia estar dando, porque era tudo que eu tinha que eu juntava desde os 13, fazendo freelance. Então, foi um all-in na minha vida, né? Ou dava certo, ou, né, eu tinha calculado até se desse errado, quanto que eu ia conseguir recuperar vendendo. Uhum. Eu consigo vender fachada, consigo vender o freezer. E quantos anos vocês tinham nessa época? Eu tinha 25. Nossa, novinho, né? Meu Deus, essa pergunta eu nunca respondi. Acho que eu tinha 27. 2 anos a mais que você? É, É. acho que Novinho, é. né? E como é que é assim, vocês começaram a empreender em casal já? Ou, tipo assim, teve uma época que tava só o Felipe, e daí aos poucos foi a Amanda fazendo parte da operação e das correrias que tem no dia a dia, né? Eu brinco que no começo eu brinco que eu era uma conselheira, porque eu não tinha função pré-determinada dentro das lojas. Mas todas as decisões, o avanço, inclusive eu sou muito teimosa e quando eu quero uma coisa eu insisto muito naquilo. E aí uma época a gente abriu uma loja, aí a gente tinha capital para abrir mais uma. E eu falei, vamos abrir mais uma? Vamos abrir duas de uma vez. Ele, você tá ficando doido? Eu falei, não, você consegue. Porque a gente era muito isso, assim, a gente tomava decisões em conjunto, eu só não tinha, assim, a Amanda responsável por essa decisão ou por essa etapa. Então, no começo, eu brinco que eu era mais uma conselheira do que tinha uma função ali pré-determinada. Uhum. E você já tinha dado all-in, mas você deu all-in sozinho? Ou você foi com essa outra pessoa e depois acabou ele saindo? Acabou não dando certo essa parceria, então eu entrei já alavancado, Uhum, considerando que o retorno do negócio ia pagar, uhum, né? Então, se desse errado, acho que provavelmente vai ficar no negativo. Aquela conta que eu fiz no começo ia dar tudo errado, né? uhum, Mas até por ser uma franquia, e eu não, eu dei all-in, mas eu ainda continuei trabalhando com engenharia. Então, qual que era a minha lógica? Eu não ia pegar esse investimento, né, esse retorno que daria, que passasse o investimento, eu ia juntar para abrir mais lojas. Então, eu não tinha nem prolabore da loja, né? Então, eu juntava tudo, ainda pegava mais dinheiro da engenharia e ia injetando para aumentar o número de lojas, até acho que uma hora que chegou num ponto que ficou impossível manter engenharia e as lojas, né? uhum, Então, eu acabei tendo que tomar a decisão de focar em uma delas e óbvio que foram nas lojas, né? uhum. E por que que vocês optaram, no caso você optou por abrir uma franquia, mesmo com a grana curta, assim, entre aspas? É, é porque você já via um potencial nisso, você já tinha Não, estudado, você gostava do modelo? não passou pela cabeça abrir uma unidade de vocês logo de começo?
nem passou na cabeça. Eu, a gente abriu, não à toa, um The Best Açaí. Uhum. Primeiro porque eu era cliente, então eu trabalhava em frente a uma loja e todos os dias eu ia ali. Então, acho que primeiro ponto, você tem que gostar como cliente, né? E achar que faz sentido aquele negócio mesmo. E segundo, a gente veio em Curitiba, provou, né, foi estudar a concorrência e viu que não tinha uma barreira de entrada alta, era muito baixo. Comida já praticamente nem tem barreira de entrada, né? Mas o nível Uhum. dos concorrentes no açaí eram muito baixos, a maioria, o pessoal batia na própria loja, então era aquele açaí cristalizado. Então a gente falou, não, tem que ser um The Best, né? E eu, ao mesmo tempo, eu estava dando uma consultoria para o The Best na indústria deles. Então, acabei tendo esse contato e um dos sócios, o Matheus, ele me fez uma pergunta que é, putz, beleza, muito legal a engenharia, que bom que tá dando certo, mas como que você vai escalar? E me pegou muito essa pergunta dele, porque, tanto que até hoje eu lembro, né? Uhum. E fiquei quebrando a cabeça e entendi a pergunta dele, né? Seria muito difícil mesmo de escalar com engenharia. Com comida já seria, não seria fácil, mas é, seria pelo menos possível, né? Já tinha o caminho ali, né? Como franquia, eles já tinham, digamos assim, um know-how ali, um caminho para você trilhar e você conseguir escalar com essa marca, né? E você falou que você já conhecia, o pessoal é tudo lá de Londrina, né? Sim, a gente se formou tudo junto. No mesmo ano, né? Não eram na mesma turma, Uhum. mas a gente se formou no mesmo ano. E, assim, da engenharia, eu tava olhando ali que eram os únicos que estavam ficando ricos, né? Daí, não é uma decisão, assim, muito difícil Uhum. de se Entendi. tomar, né? E o que que tem na água lá da faculdade lá, bicho? Eu acho que eu tomei menos água do que eles. Acho que eles tomavam mais. E nesse universo de franquia, qual que é eu queria saber qual que é a maior facilidade quando você, né, importa já uma marca pronta, digamos assim, para você empreender em cima dela ou junto com ela, e qual que é a maior dificuldade para ter essa, eu imagino que para ter essa facilidade tem algumas dificuldades ali também que você acaba encarando junto, né? Eu queria saber esses dois pontos aí. Em termos de facilidade, a taxa de mortalidade de franquias boas é muito menor. Então, a maior facilidade é essa segurança que você tem de já pegar um negócio validado, Uhum. né? Então, acho que isso, sem dúvida, é de longe o melhor, E se né? você escolher bem, é uma marca consolidada já, né? Agora, o problema é se você não escolher uma marca, né? Que, por exemplo, o The Best, ele estava no começo ainda. Ele era uma marca que, por exemplo, aqui em Curitiba ninguém nunca tinha ouvido falar. Era uma marca totalmente nova. Então, mesmo assim, foi um risco, né? Que a gente tomou, mas a gente já estava vendo que ia dar certo. Então, empreender é isso, né? Você está enxergando aquilo que, às vezes, só você está vendo, porque é uma realidade que só existe na sua cabeça. Então, seja franquia ou não, mas a franquia já tem essa facilidade que o modelo está validado, você não precisa se preocupar tanto com lançamentos, com Uhum. novidades, fica tudo a cargo da franquia, né? Uhum. Agora, a dificuldade se você tem um perfil muito mais de empreendedor e não entende isso, você vai tentar empreender do jeito errado. Então, você tem que saber que numa franquia você vai colocar energia num lugar onde talvez, se não for uma franquia, você vai colocar em outro, né? Uhum. Então, não faz sentido a gente na franquia ficar pensando em um produto novo, alguma coisa assim, né? Campanhas e promoção e Sim, então a gente tem que entender que tem limites que regras, né, que a gente precisa respeitar e agir dentro daquele escopo. E pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, depende do jeito que você olha. Então no começo, a gente se bateu um pouco, mas daí a gente Uhum. entendeu, não, o nosso escopo de atuação é esse. Então vamos focar a energia onde a gente precisa colocar energia, onde está o nosso papel, né?